Hey guys, what's up? Teacher Doug here for another video. Bom, no vídeo de hoje nós vamos começar uma série de vídeos que aborda 12 tempos verbais diferentes do inglês. Vamos iniciar essa série de vídeos pelo Simple Present. Bom, esse tempo verbal é um dos mais importantes do inglês, não é à toa que muitos cursos de idioma começam por esse tempo verbal. E esse tempo verbal é importante porque ele vai abordar alguns temas da língua que são de extrema grandeza. Por exemplo, por meio desse tempo verbal, a gente consegue falar sobre verdades universais. Então, quando você fala, por exemplo, que o céu é azul, é uma verdade universal. E para expressar essa ideia no inglês, você precisa dominar o Simple Present. Outro exemplo é quando você fala sobre ações habituais, sabe? Ações que você faz no seu dia a dia, no seu cotidiano. Também elas são expressadas no idioma inglês por meio do Simple Present. Situações e fatos atuais também entram no Simple Present. Quando você fala sobre um fato atual, tipo, Estados Unidos é um grande país, é uma grande potência. Isso é um fato atual, tá bom? Uma situação real, uma situação de momento. Então você expressa isso também por meio do Simple Present. E uma outra coisa que o Simple Present faz, por meio dele você consegue falar sobre os seus sentimentos, os seus desejos. Então o Simple Present, ele consegue dar conta de todos esses temas do idioma, de todos esses temas da realidade. Então por conta disso, Simple Present é de grande importância, alright? Então vamos começar o vídeo, let's go! Então, primeiramente eu gostaria de ler algumas frases com vocês, para que vocês já possam ver do que se trata o Simple Present. Vamos lá! Quando eu digo assim, ó, o céu é azul, em inglês eu falaria the sky is blue. The sky is blue, alright? O céu é azul, the sky is blue. Então isso é um fato. Se eu digo assim, ó, eu vou para o trabalho às 7 horas, em inglês eu falaria I go to work at 7 a.m. I go to work at 7 a.m. Nesse caso, eu estou expressando uma ação habitual. É algo que acontece habitualmente. Outro exemplo, se eu digo assim, ó, o iPhone 12 Pro Max custa 11 mil reais. O iPhone 12 Pro Max custa 11 mil reais. Bom, em inglês eu falaria The iPhone 12 Pro Max costs 11,000. The iPhone Pro Max costs 11,000. Então, nesse caso, eu estou expressando uma situação, um fato da realidade. Quando eu digo assim, ó, eu moro em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Em inglês eu falaria I live in São Paulo. I live in São Paulo. De novo, eu estou expressando um fato, uma situação atual. Para terminar, se eu digo assim, ó, minha irmã quer comprar um carro. A minha irmã quer comprar um carro. Em inglês eu falaria My sister wants to buy a car. My sister wants to buy a car. Nesse caso, eu estou expressando um sentimento, um desejo que a minha irmã tem. Tudo bem? Então, para expressar essas ideias, eu usei em todos os casos o Simple Present. Como é que a gente então vai começar a formular frases, montar frases nesse tempo verbal? A primeira coisa que você precisa é dominar os verbos. Então, quando a gente fala de Simple Present, nós temos que entender que esse tempo verbal ele é feito por meio de verbos, alright? Então, basicamente, quando nós falamos de verbos, o que precisa vir à sua mente? Sabe quando você diz assim, ó, comer, ter, gostar, estudar, precisar, beber, querer, pesquisar, preferir, ir? Então, são exemplos de verbos que não estão conjugados, são apenas os verbos. Na língua inglesa, se eu quiser falar esses verbos, eu consigo dizer, por exemplo, comer, to eat, ter, to have, gostar, to like, estudar, to study, precisar, to need, beber, to drink, pesquisar, to search, preferir, to prefer, querer, to want, ir, to go. Ou seja, os verbos no inglês, quando eles não estão conjugados, eles vêm escritos junto desse to, tá bom? Esse to é a indicação de que o verbo ainda não foi conjugado. Então, quando eu falo assim, ó, to eat, eu estou dizendo comer. Quando eu digo to have, eu estou falando ter. Quando eu falo to like, eu estou dizendo gostar. E assim por diante. O to, ele indica que o verbo ainda não foi conjugado. Tá, mas agora que você já sabe que é um verbo, você vai querer montar isso numa frase. Então, vamos começar a conjugar os verbos? Bom, assim como no português, para conjugar um verbo, você coloca uma pessoa antes do verbo, por exemplo, tem o verbo gostar. Se eu quero dizer, conjugando, né, eu
E esse, junto com esse verbo gostar, eu falo eu gosto. Você, junto com o verbo gostar, eu digo você gosta. E assim por diante. Então eu coloco a pessoa, e quando eu coloco a pessoa na frente do verbo, automaticamente ele muda a forma. Ele é conjugado, tá bom? Eu gosto, você gosta e assim por diante. No inglês, como é que a gente faz para conjugar o verbo? Então nós temos lá o verbo to like, gostar. Caso eu queira conjugar, eu vou colocar a pessoa antes dele. Então no inglês é um pouco mais fácil. Eu vou tirar esse to e eu coloco a pessoa no lugar. Então olha ali o exemplo, ó. Verbo gostar, to like. Eu gosto, I like. Você gosta, you like. Ele gosta, he likes. Ela gosta, she likes. Isso gosta, it likes. Nós gostamos, we like. Vocês gostam, you like. Eles ou elas gostam, they like. Então você viu a sequência, ó. I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like, they like. Para conjugar o verbo, eu basicamente tirei o to e coloquei a pessoa no lugar. Você precisa dar uma atenção especial a esses três aqui, ó. He, she, it. Por quê? Porque quando eu coloco eles na frente do verbo, além de eu tirar o to, eu preciso acrescentar um S ao final do verbo. Então, ó, quando eu digo ele gosta, eu não falo he like, mas sim he likes. Ela gosta? She likes. Isso gosta? It likes. Então, colocando esse S no verbo. Tudo bem? Bom, todos os outros verbos vão seguir essa mesma ideia. Então, se eu pegasse o verbo comer, eu falaria I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat, they eat. O verbo beber, I drink, you drink, he drinks, she drinks, it drinks, we drink, you drink, they drink, e assim por diante. Então, basicamente, se você seguir essa mesma lógica, você vai conseguir conjugar qualquer verbo da língua inglesa. Então, vamos agora ver como é que você se sai fazendo isso? Pega um lápis e uma caneta na mão, tá bom? E eu quero que você desafie você mesmo com esses três verbos que eu coloquei aqui, ó. Tem o verbo querer, to want. Tem o verbo preferir, to prefer. E tem o verbo precisar, to need, alright? Pausa o vídeo agora e faz a conjugação desses três verbos para mim. Então, seguindo a mesma lógica, eu deixei o verbo to like ali. Lembrando que vai ser primeiro eu, I like. Você, you like. Depois ele, ó, he likes. Ela, she likes. Isso, it likes. Nós, we like. Vocês, you like. Eles ou elas, they like. Tá bom, eu fiz com o verbo like. Como é que vai ficar essa mesma sequência com o verbo to want? Como é que vai ficar essa mesma sequência com o verbo to prefer? Como é que vai ficar essa mesma sequência com o verbo to need? Tá bom? Então, pausa o vídeo nesse momento e daqui a pouco eu retorno com a resposta. Então, nos próximos 10 segundos você consegue pausar o vídeo. Então, pausou. Vamos dar uma olhada na resposta, então? Então, olha lá, o verbo querer, to want. Quando eu conjugo, vai ficar I want, you want, he wants, she wants, it wants, we want, you want, they want. Então eu coloquei as pessoas na posição e eu dei uma atenção especial ao he, she, it, por conta do S, tá bom? Agora o verbo preferir, tá logo do lado, ó. O mesmo processo, então I prefer, you prefer, he prefers, she prefers, it prefers, we prefer, you prefer, they prefer. Novamente eu dei destaque aos três do meio, ó, he, she, it, por conta do S. E por fim o verbo precisar, to need. Então eu preciso, I need. Você precisa, you need. Ele precisa, he needs. Ela precisa, she needs. Isso precisa, it needs. Nós precisamos, we need. Vocês precisam, you need. Eles ou elas precisam, they need. Espero que você tenha conseguido chegar a essa resposta, tá bom? Caso não tenha conseguido, não tem problema, basta que você copie e corrija, né, a sua resposta e pense nos próximos verbos. Então, olha os próximos verbos que eu deixei ali, ó. To have, to search, to drink, to eat, to like, to prefer, to stay, to want, to need, to go. Então, eu consigo fazer essa mesma sequência com todos esses verbos, tudo bem? Porém, eu vou chamar a atenção para três verbos. Vamos ver o verbo ter, to have. Então, o verbo ter, ele vai seguir essa mesma sequência. Porém, quando eu for acrescentar o S a ele, eu vou fazer uma mudança um pouquinho maior. Então, vamos dar uma olhada no exemplo, ó. Eu tenho, I have. Você tem,
You have. Ele tem, he has. Ela tem, she has. Isso tem, it has. Nós temos, we have. Vocês têm, you have. Eles ou elas têm, they have. Então a maior mudança que eu fiz foi quando eu falei he, she, it. Porque ao invés de falar haves, apenas acrescentando o S, eu fiz uma mudança um pouquinho maior. Então eu falei has. Eu reduzi, eu tirei esse VE do final e acrescentei o S. Então ficou she has, he has, it has. Próximo verbo da atenção é o verbo estudar, ó, to study. Então como é que vai ficar? Ó? I study, you study, he studies, she studies, it studies, we study, you study, they study. Então, de novo, na escrita, na pronúncia só coloquei o S, mas na escrita eu tive que fazer uma mudança. Eu tirei o Y e eu coloquei IES na hora de escrever. Então ficou studies, alright? Todos os verbos que terminarem com Y e consoante, eles vão sofrer essa mesma mudança, tudo bem? Acabou com uma consoante em um Y, você vai tirar o Y e você vai acrescentar IES, alright? E o último verbo da atenção é o verbo to search, pesquisar. Então como é que vai ficar? Ó? I search, you search, he searches, she searches, it searches, we search, you search, they search. Então o que mudou? Eu acrescentei não apenas um S na escrita, mas sim o ES. Então todos os verbos terminados em CH você vai acrescentar ES ao final. Então ele pesquisa, he searches. Ela pesquisa, she searches. Isso pesquisa, it searches. Na pronúncia é como se eu tivesse apenas colocado um S, então não mudou nada, tá bom? Na pronúncia não, mas na escrita sim. Então agora a gente consegue chegar nessa primeira fase da montagem de nossas frases. Se você olhar, eu deixei algumas pessoas ali, né? Tipo I, you, he, she, it, we, you, they. Só que eu pintei as cores, ó. I, you, we, you, they estão em azul. He, she, it estão em vermelho. E na frente eu coloquei alguns verbos, ó. Have, need, like, prefer, want, study, eat, drink, go, search. Em azul, porque eles se encaixam com os azuis. Em vermelho, porque eles vão se encaixar com os vermelhos. Tudo bem? Então eu deixei as cores para te ajudar a entender. Azul com azul, vermelho com vermelho. Então se eu fosse falar eu tenho, eu falaria I have. Mas se eu fosse falar ele tem, eu falaria he has. Tá bom? Faço o vermelho. Então eu tenho a pessoa, eu tenho a ação, eu preciso de um complemento. Vamos dar uma olhada? Porque verbos podem funcionar como complemento. Então presta atenção ali, ó. Se eu falar assim, ó, eu tenho, I have. Só que eu posso agora, depois do eu tenho, colocar um outro verbo, assim como eu faço no português. Por exemplo, se eu fosse falar, eu tenho que estudar, eu falaria, I have to study. Eu tenho que gostar, I have to like. Não sei. Eu tenho que beber, I have to drink. Então, bem simples. Eu tenho e eu posso colocar um outro verbo. Assim como no português, o segundo verbo, ele nunca está conjugado. Então, eu não falo assim, ó, eu tenho bebi, ou eu tenho bebo. Não, eu tenho que beber. Eu gosto de estudar. Eu não falo eu gosto estudo, ou eu gosto bebo. Não, eu gosto de beber, eu gosto de estudar. Então, esse segundo verbo, ele não pode estar conjugado. Eu conjugo o primeiro, assim como no português, mas o segundo, ele vem sem conjugar. Então, graças a isso, eu posso mudar frases do tipo, você tem que estudar. You have to study. Ele precisa comer. He needs to eat. Nós preferimos ir. We prefer to go. Eles querem pesquisar. They want to search. Então, basicamente, eu vou fazer as conexões, tá bom? Então, de novo, o azul com azul, vermelho com vermelho, mas o complemento serve para todos, beleza? Então, se você olhar para a próxima página, eu já fiz várias frases usando essa lógica. Então, olha lá a primeira frase, ó. Eu tenho que comer. I have to eat. I have to eat. Você precisa ir. You need to go. You need to go. Eles querem beber. They want to drink. They want to drink. Ela gosta de pesquisar. She likes to search. She likes to search. Isso tem que ir. It has to go. It has to go. Nós preferimos estudar. We prefer to study. We prefer to study. Eles precisam gostar. They need to like. They need to like.
Ela prefere ir. She prefers to go. She prefers to go. Eu gosto de beber. I like to drink. I like to drink. Ele quer comer. He wants to eat. He wants to eat. Eles querem beber. They want to drink. They want to drink. Ele precisa ir. He needs to go. He needs to go. Eu gosto de pesquisar. I like to search. I like to search. Nós gostamos de ter. We like to have. We like to have. Isso precisa comer. He needs to eat. He needs to eat. Então, basicamente, usando apenas aquele conteúdo ali, a gente já consegue montar várias frases no Simple Present, alright? Sempre respeitando a ideia de sujeito, verbo e complemento. Então, a pessoa, a ação e o complemento, alright? Que nesse caso pode ser um verbo. Mas o complemento ele pode ser um pouco maior, não apenas um verbo, mas sim um verbo e alguma coisa a mais. Então, olha ali, ó, deixei até onde a gente conseguiu ir até agora, ó. Então, em azul, ó, I have to have. Sei lá, eu tenho que ter. I have to have. Depois eu deixei um espaço a mais. You need to like. Você precisa gostar. Então, ali em vermelho, ó, he likes to study. Ele gosta de estudar. Mas, em todos esses casos, eu posso aumentar um pouco mais a frase. Então, o que falta a gente começar a aprender? Substantivos, coisas, objetos, para que a gente possa incluir na nossa frase. Então aqui eu já deixei algumas coisas que nós podemos aprender, alguns objetos. Vamos falar em voz alta? Então fala depois de mim assim, ó. Bread. Muito bem. Rice. Ok? Beans. Muito bem. Meat. Ok? Cake. Perfeito? Soda. Alright. Juice. Ok? Coffee. Muito bem. Milk. Ok? Tea. Perfeito. Park. Alright. Snack bar. Muito bem. Hospital. Perfeito. School. Alright. Supermarket. Very good. Então a tradução eu deixei logo embaixo, tá bom? Então se você quiser falar pão, é bread, arroz, rice, feijão, beans e assim por diante. Caso você queira, retorne mais algumas vezes a leitura desse vocabulário para que você possa falar todas essas palavras corretamente, tudo bem? Claro, você também pode recorrer ao Google Translator. Ele também é capaz de te ajudar com a leitura dessas palavras, tá bom? E te ajudar com a pronúncia. Bom, agora a gente consegue colocar essas palavras no final da nossa frase e falar uma frase um pouco maior. Então vamos tentar utilizar essa lógica? Então se eu quisesse falar assim, ó, eu tenho que comer arroz. Agora eu consigo falar, então, I have to eat rice. Você precisa comer feijão. Então, you need to eat beans. Ela gosta de comer arroz e feijão. Olha como é que fica, ó. She likes to eat rice and beans. Muito bem. Ele prefere comer carne. Então, he prefers to eat meat. Nós queremos comer bolo. We want to eat cake. Eles querem comer pão. They want to eat bread. Então, a sequência lógica é bem simples. É uma pessoa, um verbo, e aí como complemento a gente tem um segundo verbo e um objeto. Alright? Fazendo agora com o verbo beber. Olha como é que fica. Eu tenho que beber refrigerante. Então, I need to drink soda. Você precisa beber suco. You need to drink juice. Ele gosta de beber chá. He likes to drink tea. Ela prefere beber café. She prefers to drink coffee. Nós queremos beber leite. We want to drink milk. Eles preferem beber café com leite. They prefer to drink coffee and milk. Alright? Então com o verbo drink, ali, né, como complemento, também funcionou lindamente. Próximo exemplo, a gente pode usar o verbo ir como complemento. Então, ó, eu tenho que ir. I have to go. Assim como no português, depois que eu falo o verbo ir, eu vou ter que falar uma preposição, né? Que eu tenho que falar esse para. Então, eu tenho que ir para algum lugar. Então, no inglês é o to, tá bom? Então, eu deixei ali como exemplo. Eu tenho que ir para o parque. I have to go to the park. I have to go to the park. Você precisa ir à lanchonete. You need to go to the snack bar. You need to go to the snack bar. Ele gosta de ir ao supermercado. Então, he likes to go to the supermarket.
He likes to go to the supermarket. Ela quer ir para a escola. Então, she wants to go to school. She wants to go to school. Muito bem. Nós preferimos ir ao hospital. Então, we prefer to go to the hospital. We prefer to go to the hospital. Eles têm que ir para a escola. They have to go to school. They have to go to school. Então, basicamente, a gente consegue usar como complemento o verbo to go também e os locais que a gente viu naquelas palavras. Então, a estrutura que você acabou de ver da afirmação, ela é muito simples. E para que você possa aumentar o seu vocabulário e aumentar a sua capacidade de gerar novas frases, é só você aprender novas palavras que se encaixem no complemento. Então, você consegue encaixar novas palavras ali, você basicamente vai conseguir se comunicar mais. Então, a comunicação sua, ela está sendo agora limitada por conta do seu vocabulário. Se você dominar um vocabulário maior, você consegue se comunicar mais. Vamos para a negação. Então, o que acontece na negação? A negação, assim como no português, eu vou ter que colocar uma palavra não na minha frase. Na língua inglesa, quando eu faço a negação no simple present, eu preciso dominar duas palavras, que é o don't e o doesn't, tá bom? Don't, doesn't. O don't, ele é utilizado com I, you, we, you, they. Então, as palavras que estão em azul utilizam don't. E a palavra doesn't, ela é utilizada com as palavras em vermelho. Então, he, she, it. Então, eu vou falar eu não, I don't. Você não, you don't. Ela não, she doesn't. Ele não, he doesn't. Isso não, it doesn't. Nós não, we don't. Vocês não, you don't. Eles ou elas não, they don't. Então, don't e doesn't são as duas palavras que você precisa dominar. Quando você utiliza esses dois, os verbos não precisam mais seguir a conjugação do S. Então eles vão ficar todos iguais. É como se o don't e o doesn't entrassem no lugar do to e automaticamente o verbo não precisasse mais sofrer nenhuma alteração. Ele vai ficar igual. Então se eu vou falar eu não tenho, I don't have. Você não tem, you don't have. Ela não tem, she doesn't have. Você percebeu que eu não falei she doesn't has? Não preciso fazer essa alteração no verbo. Ele continua como have. Então, ela não tem, she doesn't have. Isso não tem, it doesn't have. Nós não temos, we don't have. Vocês não têm, you don't have. Tá bom? Então, é sempre a pessoa, um desses dois auxiliares e o verbo. Então, don't usa com azul, doesn't usa com vermelho. Não posso alterar, eu não posso falar, por exemplo, I doesn't have. Não, isso não encaixa. E nem she don't have, também não encaixa. Isso é considerado erro gramatical no inglês. Bom, de qualquer forma, vamos pensar em algumas frases. Então, se eu fosse falar assim, ó, eu não tenho que gostar, eu poderia dizer I don't have to like. Eu não tenho que estudar, I don't have to study. Se eu fosse dizer com ela, ó, ela não estuda, she doesn't study. Ela não come, she doesn't eat. Ela não bebe, she doesn't drink. Então eu consigo montar a frase que eu desejar utilizando esse esquema. Eu posso aumentar com dois verbos, né? Ó, por exemplo, ela não quer beber, she doesn't want to drink. Ele não quer pesquisar, então he doesn't want to search. Nós não temos que ir, we don't have to go. Eles não gostam de estudar, they don't like to study. Tá bom? Então, frases mais complexas ou frases apenas com um verbo, por exemplo, ele não estuda, he doesn't study. Nós não vamos, we don't go. Eu não pesquiso, I don't search. E assim por diante. Então, no próximo exemplo, próximo slide, eu deixei alguns exemplos que você consegue fazer por meio dessa estrutura. Então, eu não tenho que ir, I don't have to go. Eu não tenho que ir, I don't have to go. Você não precisa estudar, you don't need to study. Você não precisa estudar, you don't need to study. Ele não gosta de beber café, he doesn't like to drink coffee. Ele não gosta de beber café, he doesn't like to drink coffee. Ela não quer comer pão, she doesn't want to eat bread. Ela não quer comer pão, she doesn't want to eat bread. Nós não queremos ir ao parque, we don't want to go to the park. Nós não queremos ir ao parque, we don't want to go to the park. Eles não estudam inglês, they don't study English. Eles não estudam inglês, they don't study English. Nós não queremos pesquisar, we don't wanna search. Nós não queremos pesquisar, we don't wanna search.
Ele não tem que ir para a escola. He doesn't have to go to school. Ele não tem que ir para a escola. He doesn't have to go to school. Ela não gosta de refrigerantes. She doesn't like soda. Ela não gosta de refrigerante. She doesn't like soda. Nós não queremos comer arroz e feijão. We don't want to eat rice and beans. Nós não queremos comer arroz e feijão. We don't want to eat rice and beans. Então a negação, nada demais, é colocar o don't ou o doesn't na frente, tá bom? E aí, agora é a sua vez de montar suas próprias frases, tá bom? Pausa o vídeo agora e tenta montar algumas frases usando essa mesma lógica. Então, ó, eu deixei já esquematizado para você. É só você agora colocar a pessoa, seguir a negação na cor correta, colocar a ação, colocar o complemento. Tudo bem? Faça aí umas 5, 6 frases escritas para que você possa treinar isso. Bom, agora vamos pensar sobre a pergunta. A pergunta, o que vai mudar? Diferente do português, que eu apenas faço alteração na minha entonação de voz para perguntar algo, na língua inglesa eu preciso de auxiliares para fazer a pergunta. Então entenda, um idioma é diferente. Por ser um idioma diferente, ele tem regras diferentes do português. No português eu só altero a voz, no inglês eu preciso de um auxiliar. Estruturalmente na minha frase eu tenho que alterar essa estrutura para que se transforme numa pergunta. Então, por exemplo, para perguntar, eu vou fazer uso desses dois auxiliares que eu coloquei aí. Tem o do e tem o does. O do utiliza com os azuis e o does utiliza com os vermelhos. Então, o do eu vou usar com I, you, we, you, they. E o does eu vou utilizar com he, she, it. Então, se eu quisesse perguntar assim, ó, eu tenho que ir, eu teria que dizer do I have to go? Eu tenho que ir, do I have to go? Você precisa estudar? Do you need to study? Do you need to study? Ela prefere comer? Does she prefer to eat? Does she prefer to eat? Nós temos que pesquisar? Do we have to search? Do we have to search? Então, para que seja pergunta, eu vou fazer uso dos auxiliares. Ou do ou does, na frente da pessoa, tudo bem? E com isso eu deixei algumas frases exemplos para que você possa ver. Então, ó, eu tenho que ir. Do I have to go? Do I have to go? Você tem que pesquisar. Do you have to search? Do you have to search? Ele come bolo? Does he eat cake? Does he eat cake? Ela gosta de pizza? Does she like pizza? Does she like pizza? Nós precisamos ir ao hospital? Do we need to go to the hospital? Do we need to go to the hospital? Eles preferem beber café? Do they prefer to drink coffee? Do they prefer to drink coffee? Você gosta de estudar francês? Do you like to study French? Do you like to study French? Ele quer ir à escola? Does he want to go to school? Does he want to go to school? Ela bebe suco de laranja? Does she drink orange juice? Does she drink orange juice? Eles querem pesquisar na internet? Do they want to search on the internet? Do they want to search on the internet? Então a pergunta é só colocar esse do e esse does na frente dos verbos. E mais uma vez, quando você coloca um dos dois, os verbos não sofrem mais nenhuma alteração. Você apenas tira o to do verbo e ele fica igual. Por isso que quando eu coloquei com he, she, it, eu não botei os verbos com S. Ó, eu não falei assim, ó. Does she prefers? Não, é does she prefer. Eu não coloquei does he has. Não, é does he have. Tudo bem? Então, coloquei o does na minha frase, eu não preciso mais alterar o verbo. Ele vai se manter igual. Em resumo, o que nós vimos aqui? Nós vimos as afirmações. I want. Nós vimos as negações. I don't want. E nós vimos a pergunta. Do I want? Com eles, ó. They like it. They don't like it. Do they like it? Com nós. We have. We don't have. Do we have? Com vocês. You need. You don't need. Do you need? Com ela. She has. She doesn't have. Does she have? Com ele. He goes. He doesn't go. Does he go? Alright? Então, atenção ao que está em vermelho, porque a afirmação, ela tem uma alteração no verbo, mas somente na afirmação, tudo bem? Bom, pessoal, para terminar essa primeira explicação, a gente precisa também dar uma atenção ao verbo to be, porque ele também se encaixa no simple present, mas o verbo to be,
ele é o único verbo que tem uma conjugação um pouco diferente. Então eu deixei a comparação, para que você possa ver. Então, de um lado o verbo gostar, que vai seguir a regra que eu ensinei, e do outro lado o verbo to be, que é o verbo ser e estar, mas que tem uma própria regra, uma regra própria, né? Então, no verbo gostar, se eu vou falar eu gosto, I like, você gosta, you like, ele, he likes, ela, she likes, isso, it likes, nós, we like, vocês, you like, eles, they like. Então, basicamente coloquei a pessoa no lugar do to, e o verbo na terceira pessoa, né, no he, she, it, ganha o S. Então, essas duas regras vigentes. No verbo to be, isso não acontece. Ele modifica a forma. Então, tá lá, verbo to be. Eu não vou falar I be, you be, he bees, she bees, it bees. Não, não é essa a regra. Cada pessoa vai ter sua própria conjugação. Então, de fato, você conjuga. Então, no caso do verbo to be, vou falar eu sou, eu estou, I am. Você é, você está, you are. Ele é ou ele está, he is. Ela, she is. Isso, it is. Nós, we are. Vocês, you are. Eles ou elas, they are. Então, o verbo to be é uma outra história. Ele precisa ser conjugado com cautela, porque ele é bem diferente dos outros verbos. Na negação do verbo to be, também tem uma diferença. Lembra que os verbos normais é só colocar don't ou doesn't? Então, coloquei o verbo querer ali, ó, to want. Vou falar eu não quero, I don't want. Você não quer, you don't want. Ele não quer, he doesn't want. Ela não quer, she doesn't want. Isso não quer, it doesn't want. Nós não queremos, we don't want. Vocês não querem, you don't want. Eles ou elas não querem, they don't want. Alright? Mas no caso do verbo to be, não. Eu vou conjugar o verbo to be na frente e eu vou colocar a palavra not. Então, eu não sou, eu não estou, I am not. Você não é, você não está, you are not. Ele não é, ele não está, he is not. She is not. It's not. We are not. You are not, they are not. Alright? Então, o verbo to be, ele faz uma negação diferente dos outros verbos. Isso é coisa do verbo to be, tá bom? E para terminar na pergunta, a gente viu que era só colocar o do e o does na frente dos verbos comuns. De novo, o verbo to be, ele é diferente, porque ele vai inverter em relação ao sujeito. Então, ó, com o verbo to have, um verbo comum, verbo ter, né, to have. Se eu fosse perguntar, eu tenho, eu falaria, do I have? Você, do you have? Ele, does he have? Ela, does she have? Isso, does it have? Nós, do we have? Vocês, do you have? Eles ou elas, do they have? Beleza? Com o verbo to be, é só inverter. Então, vou ter que falar, eu sou, eu estou, am I? Você, are you? Ele, is he? Ela, is she? Isso, is it? Nós, are we? Vocês, are you? Eles ou elas, are they? Então, o que a gente pode perceber com isso? Que o verbo to be é um pouco diferente dos outros verbos e ele tem regras diferentes, ou seja, no caso do verbo to be você vai ter que prestar um pouco mais de atenção. Mas de resto, ele pode seguir as mesmas lógicas, tá bom? Se eu fosse colocar ele na segunda posição, ele também viria sem conjugar. Então, se eu quisesse falar, eu quero ser, eu não vou ter que falar I want to be, porque ali ele não está conjugado. O problema dele realmente é quando você conjuga. Aí ele muda a forma, tudo bem? Então, pessoal, esse é o vídeo que explicou o Simple Present para vocês. Então, eu ensinei vocês a fazerem frases na afirmação, na negação e na pergunta. Frases básicas, frases simples, e você consegue aumentar cada vez mais a sua condição de comunicação por meio do vocabulário. Então, quanto mais você expandir o seu vocabulário, mais capaz você será de falar frases no Simple Present em inglês. Tudo bem? Então, agora o céu é o limite. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo se você gostou ou não gostou, sugestões para que eu possa melhorar os vídeos, tá bom? Eu vou adorar ler as suas sugestões. Perguntas e dúvidas podem deixar aqui embaixo também que eu respondo. Eu acho que esse vídeo termina por aqui. Thank you guys very much for watching me and until next time. Bye!